6 brasileiros no top 10 do ranking da Conmebol. Fique por dentro de tudo agora. Olá, pessoal. Começando mais um Raio X aqui no Game Arena. Eu sou Celso Ishigami, estou aqui com o Thiago Minhoca e com o Fred Figueroa. E hoje a gente vai falar sobre o ranking 2025 da Conmebol, que traz aí 6 brasileiros no top 10, que é também um retrato do momento, da força do futebol nacional dentro do continente, dentro das competições na América do Sul. Então a gente vai falar sobre esse tema daqui a pouquinho, porque antes eu vou convidar você a fazer o download gratuito do aplicativo do Game Arena. Para isso, basta você apontar a câmera do seu celular para um dos QR Codes aqui na tela e baixar gratuitamente o nosso aplicativo para você ter acesso a todas as funcionalidades de um app de scores ali, com resultados em tempo real e estatísticas, além do nosso conteúdo exclusivo e autoral produzido aqui na redação do Game Arena. Notícias sobre o futebol e os esportes do Brasil e do mundo, além do nosso olhar diferenciado sobre os principais acontecimentos esportivos. Então fica o convite aí para você fazer o download gratuito do nosso aplicativo e fortalecer o nosso trabalho. Agora sim, deixa eu trazer Thiago Minhoca, maior expert em calendário aqui no futebol nacional e também um expert em rankings. Então a gente vai se debruçar sobre o recém-divulgado ranking 2025 da Conmebol, competição, entidade que gerencia, né, as competições sul-americanas. Meu caro Thiago Minhoca, então queria que você trouxesse o seu olhar, o que é que você destaca nesse ranking, para além, né, dessa fotografia que eu falei agora há pouco, de termos 6 brasileiros no top 10, ratificando, né, a força da economia e também do futebol nacional dentro do nosso Cone Sul. Primeiramente, Celso, é até importante explicar como o ranking da Conmebol ele é calculado. Então, só para ter uma noção, a gente já tem o conteúdo aqui para quem quiser acompanhar do ranking da CBF, que considera os últimos 5 anos, contando o Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, né? No caso, as 4 divisões. E no caso da Conmebol, ela tem esse peso, não dos 5 anos, mas dos últimos 10 anos, do que aconteceu na Sul-Americana e na Libertadores. Porém, ela adota também um peso, Celso, um peso histórico. Ou seja, a partir de 2014 até ali a primeira edição da Libertadores, também algumas coisas são computadas. Então, para cada ano de competição da Sul-Americana e da Libertadores, tudo que você vai fazendo em cada fase vai se acumulando uma pontuação e depois de 10 anos, algumas dessas pontuações acabam sendo descartadas, mas é mantido ali os títulos, é mantido o vice-campeonato, é mantido quantas vezes você chegou na semifinal, quantas vitórias e empates você teve a partir da fase de grupos, e assim é calculado a classificação geral. E aí o principal destaque que a gente tem nesse ranking publicado no final de 2024, que corresponde ao ranking 2025, é a presença de brasileiros, né? Temos 6 representantes brasileiros, o que fez ao longo do ranking, se a gente considerar os últimos 5 anos, uma presença massiva do futebol brasileiro, porque além dos títulos conquistados recentemente, a gente tem os últimos títulos aí, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo, o último campeão da Libertadores, títulos do Atlético Paranaense também, da Copa Sul-Americana, além do vice-campeonato do Fortaleza, o vice-campeonato de São Paulo. Então, o futebol brasileiro se tornou predominante aqui na região. E aí, só para destacar alguns pontos do que tem nesse ranking em termos de características. Por exemplo, hoje o River Plate ele reassumiu a primeira colocação muito por conta do que aconteceu na Libertadores de 2024. O Palmeiras, por exemplo, vinha em diversas campanhas excelentes, né, na Libertadores, sempre chegando ali nas fases finais, não à toa foi campeão 2 vezes aí recentemente, mas o River Plate fez uma campanha melhor em 2024. Chegou na semifinal, foi eliminado pelo Atlético Mineiro e com isso, com essa campanha, que o Palmeiras foi eliminado pelo outro finalista, que no caso foi o Botafogo, que foi o campeão, o Palmeiras caiu nas oitavas de final e isso fez uma mudança na posição. O Palmeiras, que era primeiro, perdeu uma posição exatamente para o River Plate, que também tem ótimas campanhas recentes em Libertadores, exatamente pelo que tem demonstrado também aqui na América do Sul.
Boca e Flamengo basicamente continuaram na mesma posição, Boca na terceira colocação, mas cabe lembrar, o Boca disputou uma Sul-Americana no ano passado, né? Não à toa esteve no grupo do Fortaleza, não ganhou do Fortaleza, empatou lá na Argentina, perdeu em Fortaleza e ainda mais foi eliminado pelo Cruzeiro ali nas oitavas de final. Já o Flamengo tinha essa possibilidade, né, de chegar mais uma vez mais à frente, mas caiu nas quartas de final exatamente para o quinto colocado do ranking, que foi o Peñarol, que estava na nona colocação e aí acabou ganhando posições aí importantes pelo a semifinal que acabou adquirindo, caindo exatamente para o Botafogo ali na Libertadores de 2024. O Nacional do Uruguai, que sempre faz campanhas de pelo menos avançar da fase de grupo, sempre está presente na Libertadores, caiu nas oitavas exatamente para o São Paulo, naquele episódio fatídico, né, do jogador do esquerdo que acabou falecendo lá no Morumbi, e segue também entre os melhores, ali somando, né, esse sexteto, você ainda tem uma prevalência, Celso, de equipes muito tradicionais, né, como eu citei, River, Boca, Peñarol, Nacional, que o passado dessas equipes, o histórico do ranking dessas equipes do passado pesa muito para ainda estar entre esses 6 aí, né, com Palmeiras e Flamengo tendo os 2 brasileiros. E depois, basicamente, os brasileiros tendo campanhas significativas. O Atlético Mineiro, todo ano, praticamente, nos últimos 5 anos, com campanha, sempre chegando aí na reta final, quase foi campeão, conseguiu aí subir 7 posições, era o 14º colocado no ranking passado, e agora na 7ª colocação, fazendo aí com esse vice-campeonato da Libertadores. Se tivesse ganhado, poderia até ter ganhado uma 6ª colocação, mas também mostrando a força que o futebol brasileiro tendo ali no Atlético Mineiro, com alto investimento, brigando sempre aí nas fases finais da Libertadores. O São Paulo, que, como eu falei, chegou a ser vice-campeão da Sul-Americana, no ano retrasado chegou até as quartas de final também da Sul-Americana, e no ano passado bateu nas quartas de final da Libertadores, quase eliminando o Botafogo na disputa de pênaltis também, voltando aí, ganhando uma posição, era o 9º colocado, se estabelecendo em 8º, e é bom lembrar também que o São Paulo tem um histórico, né, tricampeão da Libertadores, com grandes campanhas também na competição principal aqui da América do Sul. O Atlético Paranaense é uma outra equipe também que até vinha melhor, mas com o mau desempenho que teve, disputou a Sul-Americana, que tem um peso menor perante a Libertadores, caiu aí mais umas 3 posições na 9ª colocação, e o Fluminense, que ganhou 2 posições, estava em 12º do ano anterior, e com essa campanha que ele fez na temporada 2024, é bom lembrar, foi campeão da Libertadores em 2023, nas quartas de final de 2024, fechando esse top 10 aí da América do Sul, tendo como principal destaque, né, o futebol brasileiro aí predominante, né, as últimas Libertadores totalmente dominadas pelos brasileiros, são 6 Libertadores seguidas com títulos dos brasileiros, e ainda mais se a gente for imaginar para os próximos anos. Não à toa, o mercado brasileiro está muito inflacionado, as principais contratações, não à toa você está vendo clubes brasileiros tirando jogadores titulares de equipes grandes, né, como o movimento de mercado do Fortaleza pegando o capitão do Boca Juniors, por exemplo, como o Paul Fernandes. Então, realmente, hoje, uma predominância do futebol brasileiro aqui na América do Sul acaba se constatando também pelo ranking da Conmebol. A sensação, Minhoca, é que hoje o futebol sul-americano ele se resume a uma extensão, a uma ampliação da disputa dos clubes brasileiros com os 2 gigantes de Buenos Aires, né, os 2 gigantes argentinos, Boca e River, no caso aqui na ordem do ranking, River e Boca, que conseguem muito pelo seu gigantismo histórico, né, pela sua importância dentro do seu país, mesmo com operações financeiras consideravelmente menores do que essas equipes brasileiras que aí estão. Tá? Eles conseguem ainda sustentar o básico da competitividade. Mas isso já está ruindo também. Tá? Isso também já está ruindo. Nesse cenário, nesse contexto desse programa, de a gente analisar aqui o ranking da Conmebol, não haverá uma revolução nos próximos 10 anos para que esses 2 times argentinos percam espaço e que a gente tenha. Será que porque pode passar na cabeça, será que a gente vai chegar um momento que a gente vai abrir o ranking e o top 10 será todo brasileiro? Eu não acredito nisso.
E parte da resposta está no que Minhoca passou, na presença de Peñarol e do Nacional, de Montevideo, porque a história desses clubes representa algo que é contabilizado pela Conmebol. Eu acho correto a Conmebol contabilizar. Eu entendo dar os pesos aos anos recentes, mas, como o Minhoca falou, a CBF, por exemplo, no atual ranking brasileiro, é um ranking brasileiro momentâneo. É um ranking brasileiro que é mais próximo de um ranking de tênis, do próprio ranking da FIFA, do que daquele ranking que a gente aprendeu. Talvez esse ranking que a gente aprendeu, o ranking histórico, ele esteja totalmente em desuso. Eu não sei, acho que nenhuma modalidade utiliza esse ranking histórico. Mas eu acho que a Conmebol, que é tão criticada por suas decisões, nesse caso, ao colocar pesos, mesmo que a história inteira tenha um peso menor, é importante ter um peso, tá? Porque, de fato, seria... Imagina aqui a gente tem um top 20 do continente sem Peñarol e Nacional, por exemplo. Agora, e de certa detalhe... forma, Fred, Fala, Celso. você meio que estabelece através de um critério alguma defesa de mercado também, né? Para a sua competição, para o seu produto, né? De Porque tradição também, né, Celso? perfeito, exatamente, né? Você tem nesses clubes aí as maiores torcidas, né? O maior engajamento, né? Mesmo reunindo não só as massas, né? Que representam realmente essa torcida aí, vamos falar desse top 5 aí, essa cavalice, né, de torcida que seria esse top 5, por exemplo, ela reúne também uma massa de secadores, né, que torna atraente você ter esses clubes aí num bom posicionamento do ranking. Então também, Fred, vejo com bons olhos, né, essa decisão da Conmebol de manter esse critério do peso histórico. Lógico que você fez até a comparação com o tênis, não dá para você manter o peso histórico aí para os esportes individuais, mas para esses grandes esportes coletivos, para mim, sem sombra de dúvida, né, vale bastante. Mas é pouco utilizado. Realmente é assim. Concordo. Mas eu acho que a Conmebol acerta. Mas existe um outro. Eu vou chamar de protecionismo, tá? Não é uma crítica. Protecionismo, às vezes, é um termo que ele tem uma leitura negativa, mas não é. Protecionismo de mercado, protecionismo de tradição, aqui no caso. Mas existe uma outra vantagem, tá? Que justifica também a presença de um Peñarol e de um Nacional aí. Eles conseguem as vagas na Libertadores todos os anos. Todos os anos, isso. Enquanto ali você vai ter Fluminense, São Paulo, Atlético Mineiro até tem conseguido, mas... Até Grêmio, né? O Grêmio que teve uma Série B recentemente, ou seja, acaba se afastando por um tempo. O Santos, 19º da lista, estava na Série B. Tá? Então, assim, esse vai ser sempre outro protecionismo. Porque o futebol uruguaio tem dois clubes que até no futebol argentino, assim. Também. O Boca foi bater na Sul-Americana. No Uruguai é muito difícil a Libertadores sem Peñarol e sem o Nacional. Então, tem o protecionismo do peso histórico do ranking, mas tem a questão ali de vagas, distribuições geográficas. A gente fala muito da quantidade de vagas do Brasil, mas é muito proporcional no final das contas. Né? Porque tem isso que eu acabei de falar, né? O Peñarol e o Nacional vão sempre estar na Libertadores, assim como, por exemplo, o Brasil e a Argentina sempre estarão na Copa do Mundo. E eu diria até, Fred, que é um ranking mais equilibrado, porque ainda pesa também o fator dos últimos anos. Você vê um Del Valle ali, por exemplo, na 17ª colocação, um clube que até 10 anos atrás pouca gente ia mencionar, né? O Del Valle hoje é uma equipe considerada muito difícil, né? Uma das principais equipes do Equador. O Emelec, que já foi um clube de mais tradição, hoje já não consegue mais fazer, às vezes nem ir mais para as competições internacionais, que vive uma crise muito, muito pesada. Então, faz com que o próprio Bolívar, por exemplo, né, que tem um grupo cítico em volta, ele já era uma equipe forte na Bolívia. E agora, participando mais frequentemente das competições, ele consegue avançar de fase. Então, isso faz também com que essa tradição ela é mantida, mas também os trabalhos que vão acontecendo, porque
apesar do futebol brasileiro ter a força que tem hoje, você consegue ver também outros clubes aparecendo no cenário da América do Sul, meio que entrando também, como a gente consegue observar pela imagem aí nesse top 30, por exemplo. Muito bem. Minhoca, eu queria também que você trouxesse outros destaques aí de clubes brasileiros, para além dos que você já falou, né? Você já mencionou rapidamente ali o Botafogo, né? Que deu uma crescida significativa com o título, com as campanhas. O que mais você destaca aí de clubes brasileiros nesse ranking? Ainda até falando sobre o Botafogo, até para pontuar, né? O Botafogo, por exemplo, né? Ele teve aquele ano de 2017, que ele estava na Libertadores, conseguiu até chegar ali nas quartas de final, quando caiu para o Grêmio. Mas é curioso, porque em 2020 ele tinha sido rebaixado para a Série B, então 2021 dele foi todo na Série B. Quando voltou em 2022, não tinha competição internacional. No ano de 2023, ele voltou a disputar a Sul-Americana, caiu nas quartas de final, e aí no último ano, né, da Libertadores, ele largou ali da pré e foi campeão, e ele saltou 28 posições. Caramba. Ele era o 49º, para ter uma noção, e com esse título ele ganhou mais de 2.000 pontos aí de diferença da pontuação anterior, e fez esse salto aí de 28 posições, o que mostra, né, que o time sendo campeão da Libertadores, o quanto realmente é significativo. Por isso que a gente vê o Palmeiras e o Flamengo aí, as duas equipes brasileiras mais frequentes aí nas fases finais da Libertadores dos últimos anos, nesse top 4 do ranking. E aí é bom destacar também o próprio Fortaleza, né, que é um clube aqui da região Nordeste, que até um tempo atrás, falar numa classificação de Libertadores para o Nordeste era algo muito esporádico, e o Fortaleza agora em 2025 vai disputar a sua terceira Libertadores, um feito raro, e é bom lembrar que no ano que ele disputou a primeira vez a Libertadores, já chegou nas oitavas de final, um feito muito evidente, assim, né, em termos de campanha, né, já passar numa fase que tinha ali equipes tradicionais, como o Colo-Colo, terminou ali em segundo do grupo, atrás do River Plate, acabou caindo para o Estudiantes. No ano seguinte, foi para a Libertadores, tendo aquela recuperação absurda na Série A, e apesar de ter caído ali para o Cerro Porteño na fase da pré-Libertadores, foi para a Sul-Americana e foi quase campeão, né, foi vice-campeão da Sul-Americana, para depois, no ano seguinte, de novo disputando a Sul-Americana, caindo nas quartas de final para o Corinthians. Então, a gente tem esse destaque do Fortaleza, que também já tinha dado um salto muito grande de 2023 para 2024, ganhou mais 2 posições, não está aí no quadro, mas um clube também que vem... Qual é a posição dele, Minhoca? Hoje o Fortaleza, o 37º colocado, tendo aí, né, estando nesse top 40, que uma equipe que tinha traço. É bom lembrar, Fortaleza em 2020 era traço. E aí, 4 anos depois, né, mas basicamente agora indo para o 5º ano, e agora com uma nova Libertadores, a tendência eu acho até que o Fortaleza... talvez das equipes que mais ganhou posições aí. Possivelmente. Certamente. Porque anos, nem né? era. Porque, ranqueado, sai do traço, é o que você falou, né? Sai do traço, né? Era além de 200 ali, mais de 200 clubes. E hoje era mostrando esse ponto, né? O Fortaleza hoje, se você olha, ele não tem nem o histórico na pontuação, porque do histórico o Fortaleza não tem nada de participação internacional, assim, além dos 10 anos, né? 2014 para trás. E nesses últimos anos, sempre participação, 2020, 2022, 2023 e 2024, fazendo também, sendo um dos destaques do Brasil, né? E a gente tem visto aí recentemente essas boas campanhas. E aí, só a título de curiosidade, né? Por exemplo, o Grêmio, o Santos, como a gente estava citando, equipes que já estiveram, né? O Internacional estiveram ali na parte de cima, tiveram uma certa dificuldade nesses últimos anos, alguns com rebaixamento, outros até mais disputando a Sul-Americana do que propriamente a própria Libertadores, né? O Inter mesmo, por exemplo, teve um ano que caiu para o Melgar do Peru. Então, equipes que oscilam mais. Então, hoje o ranking, eu diria até que ele é bem justo, né? Pelo que as equipes têm passado aqui na América do Sul e até mesmo da maneira como cada clube tem gerido, né? Basicamente ali as suas competições, porque num calendário tão extenso como é do futebol brasileiro, o futebol do Brasil ainda predomina muito aqui na América do Sul perante aos demais times da região. Ô, Minhoca, eu tenho uma observação / pergunta para te fazer. Salta aos olhos quando a gente vê a lista do top 30, tá? Da Conmebol. Existe um ranking extraoficial, histórico, de castas do futebol brasileiro chamado G12, né?
gerações e gerações de torcedores conhecem o futebol brasileiro tendo o grupo dos 12 grandes, que é um grupo extremamente geográfico, sobretudo, tá? Que são os 4 principais clubes de São Paulo, né? Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos, os 4 principais clubes do Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, os 2 de Belo Horizonte, Cruzeiro e Atlético, e os 2 de Minas Gerais, os 2 do Rio Grande do Sul, Inter e Grêmio. Ao longo dos últimos 20 anos, pouco mais de 20 anos, sobretudo a partir de 2001, né, quando foi campeão brasileiro, o Atlético Paranaense passou a ser o 13º clube do país. Em muitos casos, para muita gente, mais do que o 13º clube do país. Talvez o 12º, talvez o 11º. Até o Botafogo ganhar agora em 2024, Campeonato Brasileiro e Libertadores, era até difícil justificar como o Botafogo poderia ser incluído em um grupo de 12 e deixar o Atlético Paranaense fora. Esse ranking da Conmebol, que pesa toda a história do futebol, o presente tem mais peso do que o passado, mas o passado pesa. Por mais que seja um ranking internacional, sul-americano, ele também é uma extração do ranking e do desempenho nacional, porque é o desempenho nacional que coloca as equipes brasileiras nas competições da Conmebol. Então você só pode ter pontos aí se você tiver tido sucesso dentro do seu país. E desse G12 ou G13, existe uma ausência, que é a do Vasco. Então é esse outro destaque que eu faço. Tá? Existe um desgaste e uma perda de espaço gradual, mas que já é muito sentida, do Vasco, né, entre as grandes equipes do continente, porque saltou aos meus olhos, tá? Você não ter o Vasco, e eu não tenho aqui nas minhas mãos o ranking completo, o Minhoca tem o ranking. O Vasco até para te ajudar nisso, o Vasco hoje ele está atrás do Ceará, só para ter uma noção. O Ceará hoje é o 64º e o Vasco é o 66º, ou seja, 2 posições atrás do Ceará, que tem, por exemplo, participações recentes. O Vasco há muito tempo, né, não tem participações internacionais. Então, por mais que tenha um histórico, nesse momento, fora de participações internacionais, se tornou um clube... O Botafogo ganhou quantas posições esse ano, Minhoca? Com 28 posições. 28 posições. 28 posições, né? Então, o Botafogo estaria fora, né? Estava bem fora, na verdade. Estava fora do top 40, né? Isso. Então, você vê, dessa história de tradição do G12, existia um G11 consolidado nesses anos internacionalmente, mas, repito, é um ranking internacional, mas ele é uma extração do ranking brasileiro. Porém, ele tem critérios diferentes. O critério dele é melhor do que o critério do ranking brasileiro. Mesmo com a história pesando, Botafogo e Vasco não pertenciam ao top 40 do continente. O Botafogo, uma virada de chave gigantesca, os dois clubes são Botafogo SAFs. beirando ali o top 50, Fred. Quase saindo do top 50, Isso, era 49, né? Os dois clubes hoje são SAFs, mas a do Botafogo muito mais pesada e muito mais pujante nos investimentos, na transformação do clube. Então, foi o presente, foi a SAF, foi a mudança da estrutura financeira que permitiu que o Botafogo voltasse a estar entre os grandes da América. E o Vasco ainda fica distante, tá, dessa lista. Então, Minhoca, eu acho que, até para citar, você citou o Ceará, tá? Dessa 30ª posição que a gente está na tela até o Vasco, a gente tem que clubes aí à frente do tradicionalíssimo e um dos maiores clubes em relação à torcida do país, né? Um dos mais populares. Brasileiros, no caso, né? Você está falando, sim, né? Sim. Senão Senão você faria a leitura oficial do ranking, né? Isso. Seria o listão de vestibular de antigamente nas rádios. O Fortaleza é o 37º, né? Pelas campanhas recentes. O Bragantino, que foi finalista
da Sul-Americana, Bull, e né? disputou Libertadores recentemente, 2 Libertadores, aliás, é o 39º colocado. Aí depois a gente tem exatamente o Atlético Goianiense, que também fez boas campanhas recentes também na América do Sul, né? Foi semifinalista de Sul-Americana, está ali na posição de número 60, aí vem o Ceará na 74ª e depois vem o Vasco ali na 76ª colocação, o que mostra realmente que participar de uma competição internacional, ela é muito relevante. Embora sejam muitas vagas, a gente está falando de um Vasco da Gama, que não consegue nem disputar muitas vezes uma Sul-Americana, né? Porque foi rebaixado, demorou para sair da Série B. Então, quando você fica nessa lacuna, brigando ali mais para se manter, viver aquela zona do limbo, né, que a gente fala, o 16º colocado, às vezes o 15º colocado, onde não tem nada a disputar. Então, realmente, o Vasco perdeu muito protagonismo, né, para uma equipe que já foi campeã da Libertadores, né, ali nos anos 2000, e de fato hoje sumida. E o Atlético Paranaense, como você bem lembrou, por exemplo, no top 10. Assim, o Atlético Paranaense, só para ter noção, Fred, desde 2015... Depois de um ano horroroso, tá no top 10. Não é, mas eu tô falando, desde 2015, o Atlético Paranaense, todos os anos, em competições internacionais, ele tá na fase final, no mata-mata, final. Então, é uma equipe que desde 2015, ou seja, nos últimos 10 anos, o Atlético Paranaense sempre esteve disputando, ganhando 2 títulos de Sul-Americana, 2016 e 2018, e sendo vice da Libertadores em 2022, fazendo com que, por isso, o time paranaense ficasse nesse top 10. Impressionante. E descortina a realidade, pelo menos aí, de muitos e muitos anos já recentes do futebol brasileiro. Sem dúvida, sem dúvida. Ratifica o que a gente vai acompanhando temporada após temporada. Espero que vocês tenham gostado aqui desse conteúdo, tá? Se você gostou, deixa aqui o seu like, deixe seu comentário e se inscreva no nosso canal. Nos coloque no top 10 da sua rotina. É isso. Coloque aí no top 10. Estou aqui só para isso. Inscritos, tá? Para dar essa moral para a turma. Faz essa forcinha aí para gente, para ajudar o nosso canal a crescer. Forte abraço e até a próxima. Valeu!